A paz de Deus, irmão Leandro. Tudo bem com o irmão? Como é que vai a família? Tudo bem? Então, irmão, perdoa, só agora que eu pude, tive um tempinho aqui para responder, né? Vou dar aqui, falar pro irmão aqui o meu parecer, assim, o que eu entendo aí dentro da palavra de Deus, tá bom, meu amado? Sobre a pergunta do irmão, né? Então, o irmão fez aquela pergunta, né? Que, que quando nós cremos, né? Nós já recebemos selo, né? O selo da promessa pelo Evangelho da Verdade, né? E o irmão, assim pela palavra, o irmão entendeu que esse selo da promessa, ele vem antes do batismo, às vezes. A pessoa que crê, ele creu na palavra, né? Crendo, ele já recebe aquele selo da promessa, né? Porque ele ouviu o Evangelho da Verdade. É isso, irmão Leandro? Se não foi isso, depois o irmão, então, pode me explicar, né? Aí o irmão perguntou para mim o que que eu entendo, né? O que que eu entendo. Então vamos lá, o irmão Leandro. Primeiro nós vamos aqui em Gênesis capítulo 4, só para a gente ter uma noção, né? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela foi escrita, né? No dialeto, né? Numa língua, na verdade, antiga, né? Era a linguagem daquele tempo. Então, isso nós precisamos compreender para depois nós entender a palavra de Deus, né? Por exemplo, 4 de Gênesis diz assim, ó, no verso primeiro: E conheceu. Você pode ver que está até em letra maiúscula lá, tá vendo? Olha lá. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, né? E ela concebeu, certo? E depois no verso 17 diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, né? Porque aqui está em letra minúscula, porque em letra maiúscula, porque começou com Adão. Adão foi o primeiro homem que conheceu a Eva, né? Então está em letra maiúscula. Depois Caim, no verso 17, né? Está em letra minúscula. E conheceu Caim sua mulher, né? E ela concebeu e teve a Enoque. É isso? E no verso 25, né? Abel, Caim levantou, tirou a vida de Abel, não é isso? Verso 25 diz assim: E tornou, quer dizer, né? E tornou outra vez, né? De novo, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, que é Eva, né? E ela teve um outro filho e chamou seu nome Sete. Então, vamos perceber que é diferente do conhecer nosso. Hoje eu conheço o irmão me conhece, nós nos conhecemos, mas não é nesse sentido, né? Aquele conheceu Adão a Eva, certo? Era um conhecer intimamente, certo? Era na intimidade e através desse conhecer, né? Vamos dizer, era ter uma relação com a sua esposa e então dela gerar um filho. Então você vê como é que muda, irmão Leandro? Então precisa entender bem, né? Eu li isso aqui para que nós cheguemos no assunto, para que podemos compreender bem, certo? Então diz assim, ó, para não perder aqui a explicação, quando se fala lá, né, a palavra creu, né, na língua apostólica, irmão Leandro, dentro do Novo Testamento, e eles creram no Senhor. Então, automaticamente, irmão Leandro, eles creram e foram, é porque batizaram, sabe? É junto. Não tem a pessoa, você entendeu? Ele entendeu? É lá para os apóstolos, creu, ele creu e obedeceu. Creu, você entendeu? Se converteu e se batizou e seguiu o Senhor. Entendeu? Creu e foi batizado. Não tem, eles não tinham meio termo, só creu ou não, era creu e obedeceu ao evangelho da verdade. Creu e teve uma decisão, se arrependeu, confessou e ingressou naquela doutrina e seguiu aquela doutrina.
Entendeu, mulher? É um creu completo, né? Como nos nossos dias hoje, entendeu? É a mesma palavra conhecia naquele tempo com conhecer hoje. Tem uma diferença, tá? Tem duplo sentido. Então, segundo a palavra é uma coisa e no nossos dias outra coisa, né? Então, na Bíblia, o conhecer era daquela forma, né? Se deitou com a sua esposa e conheceu ela e ela gerou um filho. Era uma coisa. Hoje nós, no sentido de conhecer, é outra coisa, né? E mesma coisa, meu Leandro, era creu, né? E foram anunciado o evangelho e eles creram no Senhor. Pronto. Aí não falou só creu, não falou batizou. Mas quando se fala creu é porque eles creu e foram ser discípulos, batizados e seguiram o mestre. Você entendeu, Molenda? É diferente dentro do evangelho apostólico. É assim que nós encontramos a palavra crer, né? Mas vamos aqui continuar, né? Para que possamos, dentro da palavra, melhor a compreensão. Então vamos começar aqui em Atos capítulo 2, tá? As primeiras conversões, né? Onde Deus usou o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, né? No dia de Pentecostes, né? Foi ali que foi onde Deus deu a chave para Pedro, né? Chave espiritual, né? A chave da palavra, abriu a porta do evangelho, né? Então ali você vê, né? Eu vindo eles a pregação de Pedro, né? O povo compungiram-se em seu coração, né? Compungiram, a palavra atingiu os seus corações, né? Amoleceram os seus corações, compungiram. Então eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, né? Então você vê, eles creram, mas eles queriam crer completo. Eles creram e perguntaram aos demais apóstolos: que faremos? Tá vendo, irmão Leandro? Eles creram, mas para ser completo, creram e o que faremos, varões e irmãos, né? O que faremos? O que nós temos que fazer? Nós aceitou aquilo que você pregou, nós cremos, nós entendemos. O que nós temos que fazer para quê? Para dar salvação, né? Não é verdade? Né? Para ter a garantia, né? A garantia da salvação, o que nós faz para ter essa garantia de que nós cremos, nós vamos ser salvos? E disse-lhe Pedro: arrependei vós, né? Se vocês aceitou a mensagem, a palavra, né? Então arrependei vós, né? Dos vossos pecados, né? E cada um de vós individualizou, né? Cada um individual seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aí depois ele disse assim: e recebereis o dom do Espírito Santo, né, irmão? Então aqui, irmão Leandro, o dom do Espírito Santo é uma coisa, o selo da promessa é outra coisa, né? Nós não podemos misturar isso aqui, né? Aí de sorte que foram batizados que de bom grado e alegria receberam a sua palavra, né? Então, naquele tempo, irmão Leandro, os que recebiam e eles falavam, e esse recebeu e creu é porque eles decidiam a sua vida. Tinha uma decisão, eles batizavam, né? Então eles receberam de bom ânimo, de bom grado, e perguntavam e eram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, tá vendo? Foram servir o Senhor. Então, é nesse sentido que a Bíblia diz, crer, né? E depois, no batismo, é que se recebe o selo, né? A garantia, né? Você creu, foi batizado e você recebeu, então, você nasceu da água do Espírito e recebe aquela garantia. Por exemplo, como Jesus, né? Jesus foi o exemplo, ele falou para João, né? Depois nós vamos ler aqui, tá para frente. Ele crê, Jesus disse, falou para João, eu fui procurar João para ser batizado. E João, né, falou, mas Senhor, ele falou, não, nos convém cumprir toda a justiça. E quando Jesus saiu da água, ele veio o Espírito Santo de forma corpórea de uma pomba. Você entendeu, irmão Leandro? Então é cada cristão hoje que se batiza, independente dele ter dons de língua, dom de visão, dom de revelação, às vezes ele não precisa ter nenhum dom desse. Mas o Espírito Santo no dia do batismo ele recebe, ele creu, né? Ele se arrependeu, creu na palavra e desceu as águas. Quando ele sai, ele recebe esse selo, o selo na sua alma, ele tem esse selo, essa garantia, né? Ele tem essa garantia do Espírito Santo da sua salvação, se ele não perder no meio do caminho, né? Porque lá fala, se perseverar até o fim, este será salvo, né? Mas é através do crer, mas
junto com o batismo. Por isso que lá fala, quem crê e for batizado será salvo, né? É um conjunto, né, irmão? A doutrina apostólica é isso, né? Crer e ser batizado. Esse é o evangelho da verdade. Então lá fala assim, cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, todos os que criam, tá vendo, irmão Leandro? No plural, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e eles perseveravam unânimes, todos eles, todos os dias juntos no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, tá vendo? Então isso que é crer apostólico, né? Esse crer, irmão, né? Na doutrina apostólica, assim, que eu fui batizado, não é só isso. Eles participavam, estavam nos templos, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo via. Falava, aquele ali só não está indo na igreja, não, ele só creu, aceitou a palavra, não, ele aceitou, ele creu, ele ouviu, olha, ele decidiu, ele foi batizado, e olha, ele está lá na igreja agora, está trabalhando, ele está pregando o que ele ouviu. Ah, isso é o crer apostólico, irmão Leandro, é crer junto, né? Entendeu? Então, esse selo selado para o dia da redenção é um conjunto. Ele creu e foi batizado e recebeu o selo. Você entendeu? Porque não tem como Deus dar um selo se você creu, mas você. Porque se você só creu, mas você não obedeceu a doutrina do batismo, que batismo é doutrina, né? Vamos ler lá em 6 de Hebreus, irmão, já vai ver que lá está escrito, é a doutrina dos batismos, é doutrina. Então ele creu numa parte, mas não creu na outra. E como que Deus vai dar uma garantia da salvação se ele creu só numa parte? Não, a crença é completa. Você creu, analisou, se arrependeu, creu, arrependeu, se batizou e prosseguiu, e seguiu, se tornou um discípulo, um servo de Deus. Isso é um total crer, né? Então hoje se mudou isso, né? Então precisa tomar cuidado que traz por nossos dias, irmão Leandro, e às vezes desvirtua o sentido da palavra, entendeu? Então a palavra apostólica, o creu não é que nem hoje não, né? O creu é aquele que ouviu, ele creu, depois ele se arrependeu, ele se batizou como o mestre foi batizado, cumpriu toda a justiça, né? Por isso que Jesus foi o modelo. Então ele saiu dali, congrega todos os dias, que nem os apóstolos perseveravam todos os dias no templo, servindo ao Senhor. Isso é uma crença completa, entendeu? Em 8, em Atos dos Apóstolos, irmão Leandro, diz assim: o Evangelho em Samaria. E descendo Filipe à cidade de Samaria, ele lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe pregava, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, né? Pelo Espírito Santo, não é isto? Mas como crescem na pregação de Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, o que acontecia? Então aqui eles creu, né? Então eles se batizavam, tanto homens como mulheres, tá vendo? Então é uma crença completa. Creu na pregação de Filipe, se arrependeram, creu, se arrependeram, batizavam tanto homens como mulheres, né? Inclusive creu até o próprio Simão, que era o mágico, né? Que seguia aquelas artes mágicas e tal. Até o próprio Simão largou aquelas imagens lá, aquelas coisas de mágica para lá, e também creu e também foi batizado e ficou continuamente. Isso é que é importante. Continuamente com Felipe e vendo os sinais e as maravilhas que se faziam, e ele estava admirado.
né? E os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então você viu aqui, ó, o Espírito Santo é outra coisa, esse receber o Espírito Santo é outra coisa, tá? Esse aqui é o dom, receber o dom do Espírito Santo, né? Então, o selo da promessa você recebe quando crê, quando tem aquela decisão e desce, cumprir toda a justiça nas águas do santo batismo, na alma já recebe o selo da promessa, que é a garantia, é o penhor que todo crente tem para a sua salvação, se porventura ele não negar o Senhor e não voltar para trás. Certo? Porque se ele voltar, como é que ele vai ser salvo se ele perdeu o penhor? O penhor é garantia. Quando nós chegar lá, nós falamos, está aqui, Senhor, a garantia de que eu te obedeci e te servi. Então aqui é um outro sentido. Tá? Selo da promessa é uma garantia. Tá? E o dom do Espírito Santo que os apóstolos falavam para que eles recebessem um dom do Espírito Santo, aí já é dom. Tá? Muitas vezes fala que nem aqui, ó, e oraram por eles, os novos batizados, para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas não é isso, ele já tinha no batismo, ele já recebia o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala aqui no sentido dos dons. Os dons do Espírito, porque a igreja estava em forma de crescimento, tinha que ter evangelista, não é verdade? Tinha que ter diácono, tinha que ter presbítero, não tinha? Tinha as diaconisas, tinha as irmãs da piedade, né, que trabalhavam com costura, enfim, tinha os evangelistas, enfim, tinha. Então, por isso que eles oravam para que eles recebessem o dom do Espírito Santo. Aí é outra coisa, é outra coisa. Porque fala assim, ó, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, tá vendo? Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então você vê, eles eram batizados em nome do Senhor Jesus, mas eles não tinham o dom, como os apóstolos receberam lá no dia de Pentecostes, o dom do Espírito Santo, né? Que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes foi o dom do Espírito Santo. Você não viu que eles começaram a falar em outras línguas, em língua estrangeira, tinha várias gente de várias línguas, e eles começaram a falar sem estudo. Então é o dom do Espírito Santo. Aqui não é o selo da promessa, tá? Selo da promessa é um penhor que você recebe, não é de falar em línguas, não, é um penhor guardado dentro do nosso coração, que queima os nossos corações, que arde, que nós sente que tem uma ligação com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, é outra coisa, né? Então aqui os apóstolos foram ali, porque eles eram novo batizados, e foram para orar para eles. Então eles impuseram as mãos, tanto é que eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, né? Quer dizer, receberam o dom do Espírito Santo. Para falar em língua, Deus encheu de dom, cada um Deus deu um dom diferente, enfim. Isso aqui já é uma outra manifestação, tá, irmão Leandro? Em Atos 22, discurso de Paulo em sua defesa. Ora, aconteceu que indo eu, Paulo está contando a sua conversão. Aconteceu que indo eu, já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Caí por terra. Eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Aí no verso 9 diz assim: E os que estavam comigo, Paulo está testificando que viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? Está vendo? Sempre aí ele creu, mas ele falou: então tá bom, eu criei e me arrependi do que eu fazia isso, mas agora, o que que eu tenho que fazer? Farei porque para herdar a salvação. O que que eu tenho que fazer? E o próprio Senhor Jesus disse, é, né, o Senhor disse-me, ele está testificando, e o Senhor me disse, Paulo testificando: levanta-te, né, o próprio Senhor Jesus disse para ele: levanta-te, vai a Damasco, ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer, tá? E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei que tinha por bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, Paulo está falando da conversão dele, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora vi, e ele disse: O Deus dos nossos pais de antemão te designou para que conheça a sua vontade e vejas aquele justo, né?
e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que você está se detendo? Por que você está demorando? Né? Agora, por quê? Paulo está falando que Ananias falava para ele, por que está demorando? Não, mas, rapaz, batiza logo. Você já creu, a fé perfeita é creu já. E agora, por que você está detendo? Por que está demorando? Por que te detens ainda? Levanta-te e vai e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Entendeu, irmão Leandro? Aí para a fé ficar perfeita, né? Então, Paulo está contando. Aí ele falou, vai, batiza-te. E ele não ficou esperando o Senhor chamar ele, não. Às vezes a pessoa hoje eu tenho dito, nossa, eu estou esperando o Senhor chamar, esperando o Senhor chamar. Não, isso aí são coisas que falam no nosso meio. Não tem que. Senhor, irmão, ouviu o Evangelho, você creu no Evangelho, na mensagem do Evangelho, da cruz, chegou até nós, pronto. Deus já chamou, só resta obedecer. O compromisso você já tem. Se não obedecer, não tem o selo, não. Não tem. Porque você só ouviu, creu, até acredita, até fala bem, até gosta, mas você não decidiu. Então, por isso que Paulo, falaram para Paulo, levanta-te, batiza, te lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Paulo está dizendo. Em Marcos 16, irmão Leandro, capítulo 16, né? O apóstolo, o apóstolo Marcos disse assim, né? Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, quer dizer, a toda pessoa. Né? Aí ele diz, quem crer, ele individualizou. Qualquer um que crer, qualquer individualizado, quem crer e for. Então esse e for é porque é junto, não tem isso creu e não foi. Não. Ah, ele creu, mas não foi. Então, o negócio é o seguinte, esse negócio de creu, mas não foi, não dá certo. Porque o que confessa é a mesma coisa da fé, irmão Leandro. Sem obra é morta. Você crê, mas não tem obra da fé. Você entendeu? Então ele falou: eu vou te mostrar minha fé pelas minhas obras, né? E agora mostra as tuas obras, mostra a tua fé sem as tuas obras. Porque os demônios também crêem, mas não obedecem. Então, o crer ele tem que ser acompanhado com as obras da fé, daquilo que ele acredita. Como que você vende? Você é vendedor, você vende um produto bom demais no mercado para todo mundo. Você faz aquela propaganda e vende. Vai na sua casa e você não usa. Então alguma coisa está errada. Está errada. O produto é bom, mas você não usa. Mas você acredita que é bom. Não dá certo. Se você acredita, você é o primeiro a ter. Então, quem crer e for batizado será. Será porque tem a trajetória, né? Se a pessoa creu, foi batizado, amém. Ele tem o selo, mas se ele não vigiar, se ele não, né, não for de Deus mesmo, ele acaba perdendo no meio do caminho. Quantos nós viu? Volta para trás, volta para trás. Por isso que é um penhor. O penhor é uma garantia de que você chega lá, para você receber o presente da salvação, você vai falar, oh, Senhor, eu estou com o penhor aqui que o Senhor me deu lá, lembra que eu criei? Eu fui batizado, está aqui o penhor, estou com o mesmo penhor que o Senhor me deu, está aqui, ó. Ah, então me dá aí. Ah, então pode entrar. Mas o outro, ah, Senhor, eu tinha o penhor, mas fui comer Esaú, acabei trocando por um prato de guisada, ah, então você perdeu. Então o penhor foi para outro, você perdeu. Eu estou fazendo uma ilustração, olhando para que a gente possa compreender mais, né? Que penhor é uma coisa e o Espírito Santo, quando recebe ali, né? Com dons de língua, enfim, os dons do Espírito é outra coisa, tá? Mateus 3, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por João Batista batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu, não sou digno de lavar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João se opunha, né? Opunha-se, ele
dizendo: Eu que careço de ser batizado por ti, Senhor, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa, João, por agora, né? Porque assim a palavra nos, ó, é todos, a palavra nos convém cumprir toda a justiça. Então por quê? Porque João estava pregando o batismo do arrependimento. Jesus não tinha pecado, mas ele tinha que ser o exemplo, ele batizou. E nós tem que crer e ser batizado, né? Para ter essa garantia da salvação, né? Se ainda se permanecer firme. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que ele abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Que esse aqui, no batismo nosso, ninguém vê esse Espírito Santo forma corpórea de uma pomba descendo em cada pessoa que é batizado. Mas em espírito, todo aquele que creu, obedeceu, quando ele sai das águas, ele recebe esse penhor, que é esse Espírito Santo que desceu como pomba aqui, representado como pomba. Ele vem em cada pessoa que se arrepende e se batiza, irmão Leandro, que é uma coisa. Esse aqui não é o Espírito Santo com dom de língua, né? E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, a quem tenho prazer. Atos 19, a terceira viagem missionária de Paulo. Prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Aí diz assim: sucedeu, 19, verso 1 de Atos. Sucedeu que, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, tá vendo? Ele achou alguns crentes, mas era da doutrina de João Batista. Entendeu? A doutrina de João Batista, o irmão Leandro, ele não tinha esse selo, o selo da promessa, essa garantia. Ele não tinha, porque ele estava na lei. Ele estava na lei. Eles não estavam na doutrina apostólica. E quando Paulo chegou, ele disse: Você recebesse vós já o Espírito Santo quando vocês creram? Vocês receberam o dom do Espírito Santo quando vocês creram? Vocês foram batizados? Vocês são crentes? Vocês são batizados? E eles disseram: Não, nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Por quê? Porque a doutrina de João Batista era diferente, era só batismo para arrependimento. Você entendeu? E a doutrina apostólica era diferente. E perguntou Paulo: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João Batista, na doutrina de João Batista. Mas Paulo disse: Quando João batizou vocês no batismo do arrependimento, ele não disse que vocês tinham que crer no que após ele havia de vir em Jesus Cristo, na doutrina de Jesus Cristo, na doutrina apostólica? Sim. Então, aí não, nós cremos. Então nós cremos. Ele falou para nós, mas nós não sabíamos onde estava, então, né? Chegou agora. E os que ouviram a Paulo, né, foram batizados, rebatizados na verdade, né, irmão Leandro? Eles já eram batizados na doutrina de João. Eles foram rebatizados, tudo por causa da doutrina, né? Para receber o penhor, não é isso? Tinha que receber o penhor. Foram rebatizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, que é o que ele disse que nunca ouviu falar. Paulo orou, esse é outra coisa, esse não é o penhor, recebeu o Espírito Santo, o dom. Tanto é que eles começaram a falar em outras línguas, aí é o dom. E profetizavam, e esse era todo 12 varão, certo? Depois 10 de Atos, e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, qual fazia muita esmola ao povo de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona num dia que ele estava orando, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E esse, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações, as suas esmolas tenham subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia um homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este te, e ele está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Foi mesmo que falou para Paulo, lembra que nós leu agora? Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando. Aí que Deus falou para Pedro. Pedro teve a visão do lençol branco, nunca comi coisa como imunda, né? Mas Deus não estava falando mais de animal, estava falando de pessoas, né? De gentil, que era considerado imundo. Aí Pedro entendeu a visão, falou: Então levanta e vai com seus soldados. Eu que te enviei. Levanta, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. É, por certo que não fala, mas por certo é o mesmo anjo que deu visão para o Cornélio, foi o mesmo anjo que foi lá preparar Pedro, senão Pedro não ia receber. Pedro ainda queria continuar, achava que precisava guardar a lei judaica, né? Tá aí, mas Pedro entendeu, Pedro se converteu e viu que não, o assunto não era mais carne de porco, nem quadrúpede, animal, répteis, não, né? Estava falando de pessoas, de alma. Então Pedro, obedecendo, descendo, né? Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados, por Cornélio disse: Sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estás aqui?
E eles explicaram tudo certinho, né? E no dia seguinte, imediato, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes. Aí Cornélio está contando. Cornélio contando para Pedro o que aconteceu com ele. E diz: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas memórias estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e está em casa de um Simão curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo te mandei chamar-te, bem fizesse em vir agora. Aí ele abriu o coração, né, e os ouvidos para ouvir. Agora, pois, estamos aqui. Né? Tipo, prega para nós, prega que nós crê, né? Não é isso que nós fala? Prega que eu creio. Então, ele disse: agora, pois, estamos aqui, todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo, prega tudo, não deixa cair nada por terra, quanto por Deus te é mandado. E então Pedro, diante de uma alegria dessa, irmão, coração aberto, ele chamou todos os vizinhos, amigos e parentes. Então Pedro, abrindo a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, porque ele achava, né, que gentil ainda continuava sem ter essa liberdade, né, da salvação. Aí ele entendeu. Então ele falou: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, que ele entendeu na visão do lençol, mas que lhe é agradável aquele individualizou, não importa. Qualquer raça, né? Qualquer nação, qualquer tribo, em que qualquer nação o teme e faz o que é justo. Esta palavra vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Né? E dizendo, Pedro, ainda essas palavras, enquanto Pedro estava pregando para eles na casa, um grande povo ali dentro, ali que Cornélio convidou, o que aconteceu? Houve um movimento, caiu, quer dizer, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, né? Cumprindo o que estava no Pentecoste. Profecia do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria meu Espírito sobre toda a carne, mas aqui é o Espírito como dom, irmão Leandro, aqui não é o selo da promessa, tá? Tanto é que eles começaram a falar em língua, né? Pedro, falando e pregando essa palavra, desceu sobre eles o Espírito Santo sobre todos eles e, 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 e todos os que ouviam a palavra, né? E os fiéis que veio com Pedro, os irmãos, né, que eram da circuncisão, né, todos quantos tinham vindo com Pedro, eles admiraram-se e maravilharam-se de que também o dom do Espírito Santo, quer dizer, tá vendo que é um dom, porque eles estavam todos cheios de Espírito Santo, falando em língua, você entendeu? Profetizando, e estava lá. E nisso eles admiraram que o dom do Espírito Santo se também derramasse sobre os gentios. Falou, ué, pensei que era só nós que recebia, né? É, eles receberam. Mas isso não é o selo e também eles tinham que ser batizados. Isso também não, né? É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Que Deus aqui antecipou o derramamento, encheu o vaso, né? É que nem o que o irmão falou, uns converte primeiro, né? Pedro demorou a converter, né? Pedro andava com Jesus, não era convertido. Jesus disse, Pedro, quando você se converter, confirma teus irmãos. Pedro não era. Então o outro já era. Paulo já se converteu, né? Perseguia o povo de Deus, tudo, mas quando Deus chamou, ele converteu e ficou firme mesmo, né? Mas também não tem nada a ver com o selo da promessa, né? Entendeu? E falar em língua, uns recebem agora, outros não vai receber o dom do Espírito Santo de falar em língua, não vai. Agora o selo, a garantia, todos recebem, todos, né? Ele creu no Evangelho, arrependeu dos pecados, desceu as águas, cumpriu aquilo que Jesus falou para João, nos convém cumprir toda a justiça. Quando ele sair das águas, ele recebe esse selo, essa garantia. Esse é um espírito dentro da sua alma, está selado ali, na alma dele ficou selado. Só se ele manchar as vestes, senão está selado para o dia da redenção. Tá? Se ele não negar a fé e não voltar para trás, está selado. Se ele não fizer como Isaú, que trocou sua primogenitura pelo um prato de guisado, ele tem o selo, a garantia está com ele. A garantia da salvação, né? Isso é outra coisa. Então respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar o batismo, né? Recusar a água, para que também não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes? Aquele que nós recebemos o dom no dia do Pentecostes, eles receberam aqui agora. E agora alguém pode impedir que eles sejam batizados? Por quê? Porque tinha os irmãos que eram da circuncisão e ainda achavam que não podia, que o gentio ainda era imundo ainda, entendeu? Os apóstolos não tinham convertido ainda, achavam que tinha que continuar no judaísmo.
certo? Então Pedro Tomás falou: quem pode impedir que eles sejam batizados? E Pedro, na autoridade, mandou que eles fossem batizados. Tá vendo? Porque aí a fé é perfeita, né? Recebeu o Espírito Santo e mandou que fosse. Se não houvesse necessidade, ele não ia mandar, né? Então mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus, né? Aqui não está falando, ó, vocês, se receber o Espírito Santo, fiquem em paz, espera Deus, a hora que Deus for chamando vocês vão obedecendo. Não, vocês já receberam o Espírito Santo como nós, agora não resta nada, já resta só obedecer. Já mandou logo, mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Né, aqui é resumido, por certo, eles foi uma festa gloriosa, né? Se batizaram e creram, né? Porque aí a fé ficou perfeita, também perfeita, né? Receberam lá o selo da promessa, né? Quando saiu das águas mesmo, recebeu a garantia da salvação. E aí ficou aquele povo ali que creu, né? Então, até rogaram e pediram para Pedro e os demais irmãos: fica com nós mais alguns dias, rapaz, tá gostoso, fica com nós, né? Tá certo, irmão Leandro? É o que eu entendo aqui, meu querido. Tá bom? Não sei se eu consegui expressar bem e, né, da forma que eu vejo que eu entendo. Tá bom, meu querido? Tá bom? Mas tudo bem, né? A Bíblia diz que que crê, uns que de tudo se pode comer, outros só come legumes, né? Então, o que come não julga que não come, o que não come não julga e não condena o que come, enfim, né, irmão? Somos servos de Deus. Tá bom, irmão Leandro? Paz de Deus, Deus abençoe, viu? Fica com Deus.